Olha Aqui a vai capelinha ser... de São Bartolomeu aqui, onde vai ser celebrada a missa de 50 anos de casado, boda de ouro. Nossa, aqui, tá vendo? Capelinha de São Bartolomeu. Qual a data? Aqui é a casa do padre Talvaci, que era a casa de Cumpa Manelo Antônio, 28 de de minha junho. sogra. Aqui é a casa do meu pai, conhecido hoje a casa do vovô, que é a encostada da capelinha, tá vendo aqui todo mundo. Todo mundo vai conhecer quando vier para a missa, 5 horas da tarde, dia 28, se Deus quiser. E eu espero que sejam todos felizes, todos se sintam felizes Muita e alegres. alegria e felicidade para todos Porque que em vêm primeiro de vem tudo nos é a visitar, missa que em vêm ação de participar graça, da nossa festa, chegar a esses comemorar 50 anos de junto. casado. Eu desejo muita Beleza? felicidade, muita paz. E depois da missa? Depois Aí da... depois da missa temos o jantar vai para ter todos os a convidados. confraternização, chama o jantar. Familiares e amigos. Beleza? Aqui é a descidinha da capela para chegar lá em casa. É, o que eu tenho Bem para dizer é que pertinho. depois da missa todos descem lá para casa, porque vai ser o agradecimento através do que vai ser representado pelos vossos filhos. Que vai ser a festa que vai ter ali. E É a aqui foi festa que eles sempre, vão- aqui foi sempre o jeito eles do vão namoro, do celebrar, começo que do eles vão- namoro, ó. A mão, pegando a mão do outro. Ele não esquece pegando na mão do... A mão do homem por cima da mulher, como é? É, não, Tem que usar a mão nem assim, a tá, mão você? no ombro não colocava. Vixe Nem no Maria, ombro. Era se só, colocar na mão, a era mão no só- ombro. E o beijinho não tinha, não? difícil. Só se escondido, fosse era um muito escondido, o beijo era muito negócio escondido, viu, tava oculto, assim. como diz a história. Rapaz. 50 anos atrás é muito chão, pessoal. A diferença grande aqui é a entrada para 50 anos, Abrão, já deu E tempo aqui, de se nós Deus dar quiser, muito que vai abraço, todos muito os cheiro, que não precisa convidados vão os ficar por casal, aqui. o casal do namorado se Beleza? apressar antes, né? Tem tempo para... Beleza. Apoiar, como eu disse no começo, pessoal, da entrevista ali, que era uma chalezinha com 4 cômodozinhos. Aí a gente foi conseguindo, deu uma reformada. Aí aqui tudo é fruto dos Aí filhos, hoje do nosso tá- trabalho também, dos filhos. É, os filhos juntos, E os família filhos, junta, depois o que pai, se formaram, filho, mãe, foi que filho junto. cresceram a casa. É o que é bom, família unida. A primeira vez a gente se encontrou em São Miguel, assim, a vez da igreja para o comércio público. Arrodeando o mercado público lá em São Miguel. Ficava, pegava aqui na mão do outro, saía, rodava, ia. Eu acho que esses os mais velhos conhecem. Os mais novos de hoje, essa juventude de hoje, não conhecem o mercado público. Era um círculo bem grande. Aí o abraço, sabe o que era? Aqui colar um apertinho de mão, não era, Abrão? E apertando, e Aí a gente apertando a mão do outro. apertava a mão do seu pai sentia que eu estava gostando dele. Ele apertava a minha mão, eu sentia que ele estava gostando de mim, tá entendendo? Isso para a gente era um forte abraço. Rapaz, esse cuidado era grande, tinha que ter uma pessoa sempre olhando aqui e acolá, a gente conversava à vontade, mas... E o irmão de Noci, ficava por ali, acompanhando a gente, os pais já colocavam, né, mas sempre era, aquele tempo era bem diferente de hoje, né? Mas era mesmo, ela ficava nós dois ali, ficava meu pai sentado ali. Mas quando chegava a hora da janta, minha mãe dizia, Chico, vai jantar agora. Francimar, vinha ficar aqui mais os meninos, mas quebrou mais no cepo nós jantar, fazendo a comparação, como que estava pastorando, o que não deveria, né? Rapaz, agora o pedido de casamento foi... a gente se conversou, se combinou entre eu e Noci. Aí tudo sem os pais saber. Marcou o dia, né? Você falou Aí, só para mim. marquei o dia sim, com Noci. Mas com os pais, não estava nem sabendo. Aí a gente ficava um pouco nervoso. Eu tomei até uma chamadinha de cinzano com cachaça, para ficar mais alegre, Criar mais coragem. para criar mais coragem. Aí a gente pediu aos pais a filha em casamento que conheci, né? Além de nós se gostar, nós se espelhava também nos pais. Os pais tinham muita amizade com os outros e sempre os pais aconselhavam os filhos para o bem, né? Você casar com fulano, você casa bem. Povo trabalhador, de responsabilidade. O pai de muita responsabilidade. E então, por aí também incentivava cada vez a gente gostar mais da pessoa. O dia do casamento foi um dia mais importante, né?
O padre que fez o casamento foi o padre Zé Ares. Ainda. Aí foi na parte da manhã. Não sei se agora eu não estou bem lembrado, foi 9, 10 horas. Aí a festa Casamento foi ficava a pela parte da manhã? tardinha, aí começava a festa. Antigamente, no tempo que a gente casou, antes da gente ir para São Miguel, já tinha um almoço na casa do noivo, que era lá em casa do meu pai. Tipo um almoço, né? Era um lanche bem feito. E o jantar na casa dos pais da noiva. Era a tradição da época. Muita gente, Aí muita gente, festa. muitos amigos, muita festa. Comida daquela época de uma festa era carne, arroz, farofa, macarrão. Tem umas horas. Bebida também. Normal, assim, todo tipo. Muita festa para todos. Foi convidado muitos amigos na época. A lua de mel, nós ficamos em casa mesmo. Para melhor, naquela época, os pais tinham a tradição de. Depois que a gente casava, a noiva ainda ficava na casa do pai. Não vinha no mesmo dia. Eu sei que Nussi ficou 2 dias, não foi, Nussi? Casamos dia 27 e eu vim para casa dia 30, né? Foi? Dia 30 de junho. Foi depois de São Pedro. Uhum. Aí viemos direto para casa mesmo. Aí naquela época que a gente casou, era todos os casamentos. Quando ia buscar a noiva na casa do pai, aí juntava um grupozinho de pessoas da família. A gente ia e vinha todo mundo junto para cá. Acompanhado. Lembra A gente que vinha era? acompanhado. Né? Uhum. Aí foi minhas irmãs, parece que irmão, não sei qual foi dos irmãos, não me lembrado bem, mas. E aquele grupinho de pessoas. Continuou a mesma rotina que a gente sempre foi de roça. Aí a gente casou e aí continuou a mesma rotina. Acordar naquela época era 4 da manhã, 4h30. Eu ia para a roça e nós ficava em casa cuidando do trabalho da casa, né? No almoço. Aí os primeiros dias, sempre eu vinha almoçar em casa e quando era uma roça longe, não se ajeitava, deixava almoço, né, Lance? E a rotina do trabalho, sob a diferença, ao contrário. Depois que eu me casei, achei que a luta era menos. Por conta que a gente trabalhava na roça, nós saía para a roça cedinho, no horário de 5h30, 6 horas, voltava o só posto para casa. E então, trabalho de casa para mim, achei mais maneiro. Depois que eu me casei, nunca fui à roça para limpar mato. Dizia minha sogra, você casou, trabalhou muito na roça até a véspera do casamento. Mas você casou com um homem que para sustentar a família não precisa ir para a roça trabalhar, não. Ia levar almoço, Só que né? eu digitorava levar o almoço, né? E deixar o almoço na roça. E como eu trabalhava na roça, o tempo que Bruno estava almoçando, pegava a enxada e ia limpando. O tempo que ele estava almoçando, estava limpando aquele pedacinho, digitorando, né? Mas não era porque precisava de eu ir para a roça, porque quando estava a roça grande que eu não dava de conta, eu pagava trabalhador e eu ajudava em casa. Em casa eu ajudava, chegava com legume, fazia o que podia, né? Botava o feijão no sol para enxugar, botava para dentro, debulhava feijão e daí por diante. Aqui hoje é a nossa casa. Né? Casamos, viemos para essa casa e estamos aqui hoje. Casa Com aí, mostra 50 essa casa. anos de casado. Isso aqui é o quê? Sim. Garagem? É a garagem do A garagem do carro. nosso carro. É um quartinho onde tem a bodega com a partilheira com tudo que necessita. Que é feijão que eu já precisa. catei hoje, né? Viu, mas tudo beleza, graças a Deus. O tamanho da Que a casa é gente- conforme para nós dois era grande. Agora que a gente foi tendo os filhos, foi ganhando os filhos, aí a gente foi aumentando a casa. Quer dizer, a gente foi aumentando, só aumentamos mais só 2 quartos. E hoje está desse tamanho porque a gente agradece a Deus e abaixo de Deus os filhos, que depois que se formaram, aumentou a casa e aí fez reforma e hoje, graças a Deus, a casa está grande para todos e todas. Mas agora Nós não se intrigava quando nós brigava. Nós quer dizer, nem tanto da parte de Brau, mas da minha parte ele cutuca um pouquinho e eu gosto mais de conversar, gosto de brigar, mas é aquela conversa entre tapas e beijos. Nós nunca se intriguemos, nem nunca dormimos separados, né, Brau? Nunca nós dormimos separados, só se nós dormíamos, com licença da palavra, um dia que a gente brigava, podia até dormir de costa virada.
Não virava as costas pro outro, né? Eita, Jesus Cristo. Virar as costas, mas ninguém dá mais, não dava o gosto de sair da cama. A cama é nossa. E como se dava as paz, era se reconciliando. Ai, papai do céu. Conversando depois, né? E na calma, com paciência, tudo se vence. Então, assim, Se não tiver a não paciência... existe união, não existe Ah, casamento para sempre, se não existe tema e depois da tema a reconciliação. E a reconciliação é cada um olhar para si, eu olho para mim, ele olha para ele, e saber que nós só tem mesmo porque nós dois erramos, né? E quando a gente erra no momento que a gente está teimando, ninguém quer escutar uns dos outros, todos os dois querem ter razão. Aí quando se cala, aí a gente para vigiar, aí que vai viver cada vez melhor. Nunca pensei, né? Não, Da não, minha não, parte, eu não, nunca não. pensei. Não pensou, não. A gente sempre viveu da roça e papai, meus pais sempre ficou aqui também. Eu pensava muito em ficar perto dos meus pais. Nunca Um pensei. bocado foram embora e aí a gente ficou por aqui. E aí eu pensava que até meu irmão Davi, que sempre ficou mais, ainda fez viagem para São Paulo. E aí eu fiquei, não vou não, que meus pais ficando mais velhos, eu pensei muito nisso também. Por isso que nunca pensamos não. Ficar sempre por aqui. O pouco com Deus é muito. Portanto, trabalhar e viver bem. Os 9 filhos, né, mulher? Foi uma Aí- benção de felicidade. A gente ganhou 9 filhos e Deus levou 3. Não por falta dos cuidados, mas por causa que naquele tempo não tinha assistência médica, não era O como hoje. acompanhamento era mais difícil. Não tinha internamento para criança. E então a gente fazia da parte da Aqui na gente, e quando região, não né? dava certo, Deus levava. 3 no céu, 6 na terra. Ninguém pensava no que a gente não podia. Então eu comprava uma redinha, comprava 6 metros de chita, fazia os coeirozinhos, hoje o que chama fralda de primeira eram os coeirozinhos. Quando aqueles panozinhos não dava, que a criança, uma vez tinha dia que adoecia, estava com diarreia, com licença da palavra, e os panos não dava, então completava com nossa roupa. Botava, enrolava na camisa do seu pai, enrolava na roupa minha, e assim a gente foi criando. Sempre Para tava por ajudar, aqui. tinha minha sogra, Maria Raimunda, a gente saía de casa, deixava lá, mas aí quando foi já depois que você nasceu, aí eu conversei mais com Matica, nós morar pertinho uma da outra, então vamos nós duas se combinar, porque eu tenho um filho, você tem, ela saía de casa, deixava os meninos dela comigo, quando eu saía, deixava com ela, não para passear, mas para fazer as viagens de precisão, sabe? Ia deixar um almoço na roça, tinha que deixar o almoço lá nas queimadas, era longe. Então tinha que deixar os meninos lá, os pequenos. Giovanni, Talvaci Fogão e de lenha, Evanda, hein, mulher? no fogão de lenha. Muitos momentos de madrugada acordava, quando já não mamava mais, precisava acordar, mas tinha que comer de noite quando acordava para dormir. E pegava uma paia de milho, acendia a paia de milho no fundo do papeiro para mornar aquela garapa para a criança beber. E nós fizemos o possível mesmo para comprar um roupão, vamos comprar um fogão a gás. O medo para a gente fazer a alimentação das crianças mais sadia. E a gente guardava o fogão só para aquele momento. E no ano que nós compramos esse fogão a gás, os 3 anos em seguida, os filhos eram nascendo, vivendo poucos meses, morrendo. Já para nós se conformar com as condições que Deus nos dá, né? E não tomar por orgulho que achava que... E se criou vocês 3 tão sadios. Hoje Até eu com a vejo, garrafa esquentada com paia de paia de milho. mim, Maranhão, realmente que a gente ia botar... Eu mesmo cansei de agora, não sei, de fazer esquentar o chazinho dormindo ali. O menino chorava, eu tinha mais jeito para consolar, e seu pai ia morrer na garapa. Aí para ir fazer, quebrar aquela lenha para fazer o fogo era difícil, eu pegava um monte de paia de milho, aquela sapata de paia, colocava debaixo daquela A chapa chapa do do fogão. fogão e botava o papel de... Embora quando terminasse também, tinha um pozinho por cima do chá, viu? Isso aí era a cura das crianças. Mas tudo dá certo. Mas aí não se acabou de dizer aqui, quando depois que compramos o fogão, os outros não deu, foi mais difícil ainda. Não, mas aí a gente tem que ver que era porque adoecia. Um nasceu morto. Uma menina viveu 6 meses, adoeceu de febre, com 24 horas foi pro céu. Levei para o médico passou o remédio, é só isso aqui, não tem outro. 24 horas a menina foi pro céu.
E uma ganhei de 7 meses também, nasceu com 24 horas, foi para o céu. Quer dizer, para morrer no meu poder, nos meus cuidados de estar cuidando, só a que o médico disse que era febre intestinal, né? A febre intestinal, hoje escapa, vai para o hospital, a criancinha interna, tem o medicamento da criança, tem o soro para a criança, tem até o UTI para a criança, tem até a incubadora para a criança. No tempo de hoje, nem tinha morrido a minha que nasceu com 7 meses, nem tinha morrido a que adoeceu de febre. É por isso que a gente agradece muito a Deus e abaixo de Quantos Deus. meses? Foi 3 meses? E abaixo de Não. Deus, muita tecnologia, administração pública. Aí, estava assim, para falar a verdade, entre todos os meus 6 que eu criei, o mais engraçado não é porque seja o caçula, mas o mais engraçado era Zé Danta. Porque Zé Danta foi aquele que a gente dizia assim, não é dizer que foi, é o último filho que a gente criou, mas como eu fui ligada, então tinha ele como criança pelo último, né? Então a gente fez todo o dengo. Então ele era um menino todo cheio de brincadeira, né, era Braião? Ele era brincalhão, ele era gritador. E eu acho que ele gritava também era de alegria. Ainda hoje Zé é brincalhão, né? Você vê que aonde Zé tá, não tem tristeza, não tem dificuldade. Aonde ele tá, tem a coisa. Tristeza e dificuldade sai de perto, porque realmente ele dá aquela volta por cima de tudo. Com aquela felicidade dele. Ah, foi muito difícil. Ah, muito difícil a gente se acostumar com a ausência. Duas coisas, com a ausência e com o trabalho que ele Quando ajudava em casa, que na ajudava, roça. né? As duas coisas, né? No mesmo instante, né? Não tinha como, para se acostumar, a gente deu trabalho. No caso, quando estava tudo em casa, a maior parte dos mandados, das correrias, eram meus filhos, nossos filhos. E aí, no que foram embora, eu tive que ficar tudo com aquela correria para cima de mim. Aí, por isso, não tinha como. Então, assim, abandonamos enfarinhada, abandonamos moagem. Tudo por conta que não tinha mais os filhos para fazer o que era mais difícil, que eram os mandados, e ajudar, né, Braião? Uhum. Foi o que fez a pessoa se desligar, de não fazer mais farinhada, moagem. Venderam até o engenho, fazer que na história aqui. Não. O trabalhador não ia pagar um trabalhador só para fazer mandado, né? Uhum. Se você fosse fazer o mandado das coisas, faltava administração na roça para alguns trabalhadores. Mas, de qualquer maneira, não dava mais certo enfrentar trabalho. Nossa, falar dos netos, eu chego, acho graça quando eu me lembro de Paulinha. Nossa, falar dos netos. Então, assim, falar a verdade, Deus me perdoe, pelo amor de Deus. Mas os netos na vida da gente, você acredita que quando chega na casa da gente, quer pegar os netos, mas é com amor e carinho de que mesmo próprio vocês quando era criança. Mas por que a gente faz isso? Porque o tempo para os netos é diferente para os filhos. Os netos não é a gente que cria, é os pais, né? Aí quando vem na casa da gente, só aquelas horazinhas. E a Aí, gente... por outro lado, porque os filhos já estão tudo grandes, E maior, por outro lado, os aquela filhos já estão criança, criados. Os filhos não precisam mais de a gente botar no braço. O não amor vai e o lembrar carinho que a gente tem para criança. com os filhos é de coração. Tá entendendo que é de coração? Mas a gente não pode, no seu tamanho, não pode mais sentar assim no braço. E os netos, quando chegam, né, bebezinho? Começando de Paulinha, Isaac, a Laila Sofia, Gabriel e Ayla. A Ayla tá sendo a bebezinha. É porque ela é tão distante da São gente, né, dois Braião? A gente homens, passa três de, mulheres, passa de 15 dias, de 22 netas, né? dias para se encontrar. 6 netinhas, Eu 2 acho graça netinhos. quando eu falo nos meus netos, porque eu quero bem os meus netos, minhas netas também. O mais difícil mesmo foi da minha mãe, primeiro. Não pegar de surpresa se a gente. Pelo menos quando a pessoa está doente, que a gente está cuidando, a gente está se preparando, né? Como no caso do meu pai, meu irmão. E assim, mas assim mesmo, e tudo passa e Deus permanece, né? O importante, Abraão, é que a gente diz assim, vá com Deus. Deus acompanhe e a proteção de Deus fica com a gente. Não se guarda na gente, não se guarda mágoa, nem se guarda tristeza e nem saudade. Que essas 3 coisas, quem guarda consigo, tá tomando a frente da felicidade, da alegria, da fé em Deus. E então fica com a gente só lembrança. E quando a gente guarda a foto da pessoa na casa da gente, quando a gente tá se lembrando, muito olha para a foto da pessoa, sorria e faz de conta que aquela pessoa foi passear, tá no céu, principalmente que vai pro céu, que a gente tem uma fé em Deus que depois de chegar lá não existe mais sofrimento.
Aquela questão, quando eu estava estressado, quando eu começava a brigar, Brão saía. Pronto, em primeiro lugar, ficar calado. Ou então, ou ficar calado ou sair. Deixar ambas partes. Porque Ficar conversando se a sozinho. mulher tá brigando e o homem inventar de brigar, e pronto, aí os dois se pegam. E em Aí- primeiro lugar, paciência Mas aí tudo tinha jeito, né, e Tava? confiança. E tudo passa. Quando um não estiver pensando, o outro pensa, e o outro vai e dispensa, e assim vai vivendo. É a Brahma, Manuel Chá. É por aí. E assim nós estamos aqui alegres da vida. Pronto. Que é bom. Isso é que é bom. Não, no correr dos 50 anos, É quando a gente que tinha os bebezinhos, né, Lu? ai, Braião, por favor, quando os bebezinhos estavam com 5, 6 meses, Abraião. Tá entendendo? Tava assim, pra mim que eu tô vendo, é juntando quando você juntava os daqui, com, né, as crianças tudo reunidas no terreiro para conversar, não é bom nem a gente imagina, mas a gente até deixa graça, Um né? no colo, outro no Um chão, no colo, outro no numa chão, rede. outro correndo para lá e para cá. Eita, é um momento de muita alegria mesmo, tá? Então, não dá para a gente marcar qual foi o dia, porque foi muitos dias que a gente conviveu com as crianças da gente, 3 casas, todos 3. As mães tinham os filhos tudo no mesmo ano, nascia tudo no mesmo ano, só não tudo no mesmo mês, né, Brão? Era tudo no mesmo ano. Era uma escada. Era escadinha, fazia que na história do doido, era arreninhada de criança mesmo, viu? Teve muitas viagenzinhas pequenas, assim. Lembro de uma viagem muito boa que nós fizemos, que eu gostei muito, quando nós fomos para João Pessoa. Você estava lá. Foi a primeira viagem quando nós Você fomos visitar tava você em lá. João Pessoa, Você para tava Tavaci. Nós estudando fiquemos lá, 3 né? dias lá. É. Fomos na praia lá, tudo quanto era canto. E fizemos outra viagem. A que a gente fala em viagens. Fizemos 2 para Natal. Essas visitas nós fazíamos para Juazeiro do Norte, Canindé, Ceará também. Juazeiro do Ceará e Canindé, Ceará. A gente fazia muito viagem. Mas melhor, eu mais Nilce, sempre fazíamos essa viagem. E Nilce mesmo foi até em Roma, na Itália. Eu fui em Roma. Parabéns para Tavaci. Pô, eu não fui não, mas Nilce Mas foi. parabéns que eu fui até em Roma, imagina como eu já andei muito. Sim, aí também fomos juntos, até São Paulo, uma visita lá. em Fomos São 2 Paulo. formaturas de Giovanni em São Paulo. Muitas caminhadazinhas, mas E a gente agradece a Deus no céu e os foi filhos muito bom. aqui na terra que a gente tem, né, para Tavaci. Porque se não fosse vocês, jamais que nós só conhecíamos só daqui para São Miguel. Só conhecia daqui em São Miguel, não conhecia para visitar mesmo, fazer que nem de história com a Ana Maria. Conhecia pela televisão a gente conhece o mundo todo. Período que a gente foi, comprou um terreno nas queimadas para trabalhar, para poder fazer a criação do gado, né? Tinha os terrenos. O maior sonho do seu pai foi comprar a propriedade. Que mais eu sonhava quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a criar família. Porque eu pensei que precisava continuar a trabalhar para dar o necessário à família, que tinha que vir da roça. Então, cheguei a comprar esse terreno. Tinha muitas conquistas, assim. Nós conseguimos comprar um Fusca, não foi, mulher? Na década de o quê? Década de 80. Não, 70 para 80 foi. Nós compramos um Fusca, Bruno. Depois do Fusca que a gente vendeu, comprou uma Belina. A Belina a gente estava guardando para vender para sua formatura de padre. O gesto dela é ser feliz sempre. Sempre. O meu gesto é dele dizer: você me reclama, eu nunca achei que ele reclamar. Parabéns, Abraão Manuel Chaves. Sempre feliz, sempre tem. Todos nós temos Ai, estresse. papai do céu, tá fazendo. Sempre tem um momento assim de estresse e no mesmo instante, com pouco tempo, tá sorrindo como ela está sorrindo aí agora. Eu acho que é o que eu vejo. Ai, papai do céu, eu acho muito. Tava assim, a felicidade tá comigo. Porque tem muita fé em Deus. A felicidade está comigo no meu coração. E tudo que eu sinto, qualquer coisinha, já está da boca para fora, tá entendendo? Não guardo nem meia hora de rancor. Porque a gente tem que estar com Deus no coração. E tudo, o importante é dizer, tudo quanto é ruim, se bota fora, né? Bota para fora. Brian não me faz raiva, nem que quiser. Porque eu não guardo raiva comigo. Só guardo comigo felicidade, Brão. É amor, né, Brão? É amor, paciência, confiança e perseverança.
perseverar também nas palavras que recebeu no momento, no dia do casamento. Porque se não existir essas coisas, né, é difícil de recuperar, né? E reconciliação, como se falou. E a reconciliação, pastor, assim, depende dos dois. Não existe união de casal se um quer união, o outro não quer. Não tem como o casal viver junto, a não ser os dois que se gostem, né? O ensinamento para os netos estava assim, é seguir o roteiro que os tios seguem, né? Os tios é um grande espelho para os netos. Ver a convivência de vocês, cada um teve uma vocação, cada um estudou para isso, outro para aquilo. É um espelho, é um espelho. Porque não quero nem que diga que siga meu exemplo de Abraão sobre a nossa convivência, porque nós somos analfabetos. Eu não quero que nem um neto meu, nem uma neta vá para a roça, nem se case para ficar só da porta da sala para da cozinha, porque não tem uma sabedoria para ser uma professora, para dar mais exemplo da porta para fora, né? Para mim é Não? por aí também, assim, dar exemplo. O neto é mostrar como viver, né? Porque não tem vida só de felicidade, só de facilidade. Em tudo que nós for fazer, for enfrentar na vida, principalmente o casal, não adianta eu dizer, ou qualquer um, que não tem dificuldade. Existe. Perseverar. Com paciência, como eu disse, ter amor. E ali vai mostrar um exemplo para os netos também, né? A gente, nesse momento, eu quero mostrar até a roça. A roça eu planto, acontece que eu perco uma planta todinha, então eu vou desistir? Não, vamos confiar em Deus, lá vem uma chuva, eu planto de novo. Aí a gente quer colocar em qualquer outra coisa, assim, que não existe nada fácil. Um filho é o filho também colocando no estudo, toda vez que perde uma prova, ele vai continuar para passar uma segunda vez, e é qualquer coisa, o exemplo melhor é isso aí, mostrar que não é fácil, mas perseverar. Com muita alegria que a gente agradece a presença de todos e todas que veio participar da nossa festa. E a gente agradece com muito gosto, e principalmente os casais, a gente pede a Deus a benção e a proteção da união sobre os dois e a compreensão, né? Viver como nós vivemos, né? Saber pensar e dispensar, que quem pensa e dispensa não tem como nunca, tendo amor. Primeiro o amor, e esse amor vem do coração. Quando nós temos amor, quando eu tenho um grande amor com Abraão, do meu coração para ele, e ele tem por mim, essas briguinhas, essas coisinhas, vixe, nada disso derruba a união da gente. Porque o amor é a coluna sagrada entre o casal. Eu acabando de dizer, a gente agradecer muito aos convidados, familiares, amigos que vêm, que se sintam à vontade. A gente, quando convida o amigo ou o parente, a gente fica muito feliz quando se encontra todo mundo, especialmente num momento desse, com 50 anos de um casal, viver 50 anos e estar contando essa história. Agradecer a todos que vêm e agradecer, primeiramente, a gente sabe, a Deus, né? Depois de Deus, Pastor, por os chegar vossos esse filhos. momento com 50 anos. Eu agradeço de todo o uma coração também viagem aos longa. meus filhos e filhas, que é vocês que estão fazendo e fizeram essa grande festa para nós. Foi vocês que fizeram essa grande festa para nós, né? É o maior prazer. Então, hoje vocês fizeram essa grande festa para nós e para todos os convidados e convidadas. Significa um grande exemplo para os próprios filhos. Filhos, netos, comunidade, casais, todos os casais, todo o pessoal que vem para a festa. Quem sabe que com fé em Deus e o amor que tem de um para com o outro, a Evanusa um dia não vai celebrar essa festa dela, 50 anos de casada, hein? E se a gente estiver vivo, vai participar. Mas se a gente estiver vivo, precisar que nós vivêssemos 90 anos, não era, Abraão? Quem sabe que nós não vivemos em 120. Abraão, você só pede demais, por favor. Sabe agradecer a Deus por o tanto que Deus nos dá, né? Mas pede pouco e Deus dá a nós conforme que nós merecemos. É muito bom. É que um tem amor por uns dos outros, né, Tavaci? É que se fulano tem amor a fulano e fulano tem a fulano, tem muita ladeira de altas a baixo, mas atravessa tudo com alegria e prazer, e no dia de hoje está comemorando com muita alegria, contando só felicidade, dificuldade, fala por falar, mas ninguém
não carrega nem na lembrança, porque dificuldade a gente nem lembra, porque lembrar não faz bem, né, Abraão? Mas o legado que eu quero deixar nos momentos difíceis é só pensar em Deus, ter amor, paciência, perseverança e confiança. É um legado que eu posso deixar para os filhos, que se não existir isso entre dois ou entre família, é difícil de se viver. Difícil já é, porque nunca, como eu disse, não é, sempre as coisas nunca é fácil, todo momento. Mas mesmo assim, existindo essas 4 coisas, e confiança e fé em Deus. E muito obrigado a todos. E muito obrigado a todos e a todas, principalmente a você, os filhos que trabalham na festa. E tal assim que está entrevistando nós. Muito agradecida a todos Pegou e aí? todas. Doutor Zé Danta, que pintou a casa, e todos os visitantes que vêm nos visitar. Legal. E deixa a gente falar do jeito que a gente sabe, né? Não, assim. Quem está conversando é analfabeta. Não falo por letra, falo por o que eu penso. Então, os formatos que escutam a gente, tem que ouvir que a gente falar como a gente pensa, não como eles pensam, porque eles pensam de um jeito e fala mais através do que eles escutaram. E nós pensamos de outro, né, mulher? Eles pensam, Bruno, fala do pensamento deles, fala que do jeito que eles escrevem, que estudaram, né? Não tem muita leitura, né, Tavaci? Foi difícil essa entrevista ou foi fácil? Não, achei muito difícil, não. achei muito fácil. Fez o que Foi sabe, 4 perguntas? o que pode responder, o que entende, Mas né? ficou foto da gente aí não, né, Tavaci? Ficou sabe não, que né? A gente não tem Ah, costume. sempre ficou foto, né? Eu não tenho o costume sempre Brahma com deu chato, ficou entrevista, lá. mas a gente faz e responde o que sabe. Na foto...